Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 18 verso 15. Nova Versão Transformadora. Introdução: João 18:15 é um versículo curto, mas crucial na narrativa da prisão e julgamento de Jesus. Ele nos apresenta a presença de Pedro e de outro discípulo, tradicionalmente identificado como João, o autor do Evangelho, no local do julgamento, marcando o início de uma série de eventos que culminarão na negação de Pedro. A proximidade, ainda que hesitante e discreta, desses discípulos, contrasta com a aparente solidão de Jesus diante das autoridades. Contexto histórico: o capítulo 18 de João nos transporta para a atmosfera tensa da noite da prisão de Jesus. Após a última ceia e a oração no Getsemane, Jesus é traído por Judas e preso por um destacamento de soldados e guardas do templo. João 18 versos 1 ao 12. A menção de tochas, lanternas e armas, João 18:3, sublinha a natureza hostil da captura. A referência ao sumo sacerdote Caifás e seu sogro Anás, João 18 versos 13 ao 14, situa a ação dentro do contexto do poder religioso judaico da época. A informação de que Caifás havia defendido a morte de um homem pelo povo, João 18:14, prefigura o desfecho trágico que se aproxima e demonstra a conspiração contra Jesus. O fato de um dos discípulos ser conhecido do sumo sacerdote indica que havia interações sociais e possivelmente laços de parentesco entre certos discípulos e figuras da elite judaica, o que pode ter facilitado o acesso desse discípulo ao pátio. Interpretação: João 18:15 destaca a coragem vacilante de Pedro e a aparente vantagem de João, devido à sua conexão com o sumo sacerdote. Teologicamente, este versículo nos lembra da fragilidade humana, mesmo em discípulos íntimos de Jesus. A negação de Pedro, que se segue, João 18 verso 17 e versos 25 ao 27, ilustra a realidade do pecado e da falibilidade humana, mesmo em crentes dedicados. Dentro de uma cosmovisão cristã trinitária, a fraqueza de Pedro demonstra a necessidade da graça divina e do poder do Espírito Santo para permanecermos fiéis a Jesus em meio à provação. A presença de João, aparentemente em uma posição mais segura, não o torna superior, pois ambos os discípulos enfrentam o desafio de permanecer fiéis a Jesus em um momento de crise. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta sobre a importância da humildade, da dependência de Deus e da vigilância constante contra a tentação, lembrando-nos que a fé em Jesus, sem o poder do Espírito Santo, pode-se vacilar em momentos de crise. A graça divina está sempre disponível, mesmo para aqueles que tropeçam, como Pedro, que mais tarde seria restaurado e se tornaria um líder da igreja. Veja as referências. Mateus 26 versos 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Este versículo destaca a soberania de Deus sobre os eventos da vida de Jesus. A prisão, o julgamento e até a negação de Pedro são parte do plano divino revelado nas Escrituras. Assim, o versículo João 18:15 se encaixa nesse plano maior. Lucas 22 versos 61 ao 62, o Senhor se virou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo, chorou amargamente. Este trecho do Evangelho de Lucas fornece uma dimensão emocional à narrativa da negação de Pedro.
O olhar de Jesus para Pedro, após a terceira negação, demonstra compaixão e misericórdia, mesmo diante da falha do discípulo. A dor e o arrependimento de Pedro, expressos em seu choro amargo, são um testemunho da graça redentora de Deus, que oferece perdão e restauração àqueles que se arrependem sinceramente. Estes versículos complementares reforçam a compreensão de João 18,15, mostrando a complexidade da natureza humana, a soberania de Deus no cumprimento de seu plano, e a disponibilidade da graça e do perdão para aqueles que se arrependem.